Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 25. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para alumiar as nações e para a glória do teu povo Israel. José e Maria se maravilharam das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. E uma espada traspassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Amém, amados? Os irmãos podem sentar-se. Amados, nós estamos aí às vésperas do Natal. Percebemos que é um período de muita festa, muita celebração, mas evidentemente a grande festa, a grande celebração deveria ocorrer na casa do Senhor. Então glorifico a Deus por cada vida que está presente hoje na casa do Deus Altíssimo, agradecendo a Deus, louvando a Deus, ouvindo a palavra de Deus e também se preparando para agradecer a Deus pelo nascimento de seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas sobretudo pela sua morte e ainda mais pela sua ressurreição. Amados, quando compreendemos esse mover poderoso de Deus, quando nós vemos a alegria de um servo de Deus chamado Simeão, que esperou a promessa, e o Espírito Santo lhe revelou dizendo que ele não morreria antes de conhecer o Salvador. Amados, quão glorioso seria se nós pudéssemos ter a certeza de que os nossos familiares, os nossos parentes, os nossos amigos, nossos colegas de trabalho, nossos colegas de faculdade, de escola, nossos vizinhos, não morreriam antes de conhecer o Salvador. Amado, sabe o que entristece o coração daqueles que ministram a palavra, daqueles que servem ao Senhor? É saber que a maior parte da humanidade está caminhando em direção à morte eterna, e não em direção à vida eterna. Muitas vezes nós somos responsáveis por aqueles que estão próximos. Muitas vezes nós ficamos até querendo nos aventurar em missões, queremos alcançar vidas que estão distantes, sendo que os nossos parentes, nossos familiares, nossos amigos, nossos colegas, nossos vizinhos, estão caminhando em direção à morte eterna. Muitos irão morrer sem conhecer o Salvador. O interessante é que todos celebram o Natal, mas para a grande maioria da humanidade, Jesus ainda não nasceu. Celebramos o Natal, festejamos o Natal, vivemos um tempo que é um tempo propício para festas, para confraternizações, também para viagens, reuniões festivas. E às vezes não temos nem tempo, né, amados? Não percebemos que o tempo está se escasseando, o tempo está se acelerando, e muitos não verão o Salvador, não terão com Ele o encontro. Eu estava meditando na palavra hoje, e o Senhor me colocou essa palavra no meu coração desde ontem. Eu fiquei imaginando Simeão carregando o menino Jesus
em 40 dias de vida, quando ele foi consagrado no templo, apresentado ao templo, e diz assim: Senhor, agora eu posso morrer, porque eu já vi a tua salvação. Irmãos, me deu assim uma alegria, que eu também poderia dizer: Senhor, eu também já posso morrer, que eu já conheci o Salvador. Quantos de nós pode parar e agradecer a Deus por ter conhecido o Salvador? Quantos de nós pode agradecer a Deus, como ocorreu com Simeão, e ter uma alegria genuína? Eu imagino que a alegria que Simeão teve foi a alegria profunda da alma, da libertação da alma. A alma dele ainda estava aprisionada, a alma dele ainda estava em trevas. Ainda que houvesse recebido a promessa, ele não poderia contemplar a glória eterna, não poderia contemplar, vivenciar a vida eterna, essa promessa, se não existisse o Salvador. A grande maioria da humanidade continua aprisionada. E às vezes nós nada fazemos para ajudar que sejam libertos. Simeão diz uma palavra tão tremenda, diz assim, versículo 29: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. Que luz é essa, hein, amados? Lá em Isaías, abre em Isaías capítulo 9, versículo 2, Isaías 9, versículo 2. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Leia comigo agora. E sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Você parou para pensar? A região da sombra da morte. Dá para imaginar que uma grande parte da humanidade ainda habita na região da sombra da morte, ainda não consiga ver a luz, não consiga perceber que a luz só pode vir às nossas vidas através da palavra de Deus, que é o Cristo vivo. Jesus Cristo é a palavra viva do Deus Altíssimo. Isaías profetizou 700 anos antes, dizendo assim: é um povo que andava em trevas, aqueles que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Falando dessa profecia messiânica. E aí no versículo 6, Isaías 9 diz assim: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Amados, que profecia gloriosa. Nós habitávamos na sombra da morte, fomos resgatados por Jesus Cristo pela sua ressurreição, e hoje descansamos à sombra do Onipotente, porque habitamos no esconderijo do Altíssimo. Amados, nós não percebemos esse mistério tão glorioso. Nós estávamos condenados à morte, pela multidão dos nossos pecados, pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades. Ainda hoje é tão difícil nós compreendermos que tudo quanto Jesus sofreu na cruz do Calvário, nós é que deveríamos ter sofrido. Era em nossas mãos que aqueles cravos teriam que ter sido pregados. Eram os nossos pés que teriam que ser traspassados. Nós é que deveríamos usar a coroa de espinhos, nosso lado é que deveria ter sido furado com uma lança. Mas de nada adiantaria isso, porque nós não teríamos o poder de remir os pecados, porque Jesus foi o único que não pecou. Desde a sua concepção, que foi sobrenatural, ele foi concebido sem pecado.
desde a sua concepção. E não foi concebido sem pecado porque Maria era virgem. É porque ela não foi tocada por homem. Jesus não é fruto da fecundação do óvulo. Jesus é a semente viva que foi semeada no ventre de Maria. Uma semente que tem vida em si mesmo. Uma semente que não poderia ter sido contaminada com a presença de nenhum ser humano. Essa semeadura bendita, esse nascimento sobrenatural, foi para que eu e você pudéssemos ser remidos, porque aquele que não cometeu pecado, levou sobre si todos os nossos pecados, e não somente os nossos pecados, e levou sobre si também as nossas transgressões. Transgressões é tudo aquilo que contraria a lei. Quando nós transgredimos, no trânsito nós levamos uma multa, porque transgredimos. Quando nós transgredimos o Código de Processo Civil, nós somos penalizados porque transgredimos. Se transgredimos o Código de Processo Penal, somos penalizados porque transgredimos. O nosso pecado, nós trouxemos o pecado desde a origem. Mas as transgressões foi porque mesmo sabendo nós não cumpríamos. E Jesus diz essa palavra que ele levou sobre si todos os nossos pecados, nossas transgressões e iniquidades. Você já deve ter ouvido falar que para Deus não existe pecadinho e pecadão. Que para Deus tudo é pecado. Quer dizer para você, isso não é verdade. Existem 4 categorias de pecado. A última delas, Jesus não levou sobre ele. A primeira é o próprio pecado. A segunda, a transgressão. A terceira é a iniquidade. A quarta é a abominação. Se você pensa que pecado é tudo do mesmo tamanho, a palavra de Deus diz que ele levou sobre si os nossos pecados, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Então, nossas transgressões o feriram. E ele foi moído pelas nossas iniquidades. As nossas iniquidades o moeram. Então, se nossas transgressões o feriram e as nossas iniquidades o moeram, a iniquidade é uma característica do iníquo, que é o próprio Satanás. Quando nós cometemos iniquidade, nós estamos representando particularidades da personalidade satânica. Então, as iniquidades são muito maiores do que as transgressões, que são maiores do que o próprio pecado original. E pecados que nós cometemos sem que tivéssemos conhecimento da lei e dos mandamentos. Então, amados, se nós compreendermos isso, há que nascer em nós, em cada um de nós, o temor a Deus. Porque assim como ao Pai, houve no coração de Deus, no coração do Pai, essa generosidade, essa liberalidade, esse amor para entregar, por amor a nós. Também há no coração de Deus a expectativa de que nós o temamos, de que nós o amemos, justamente para que possamos agradecer a Deus por tão grande amor. Quando Simeão carrega Jesus, agradece a Deus pela salvação, agradece a Deus pela luz que resplandeceu, para que nós que habitávamos na região da sombra da morte, pudéssemos ser transportados para o reino da sua maravilhosa luz. Ele agradeceu a Deus porque isso, ser humano algum poderia fazer. Poder algum sobre a face da terra e sobre o universo poderia fazer. O apóstolo Pedro diz que o que nos tirou das trevas, da região da sombra da morte, não foi a nossa bondade, nem os recursos que pudéssemos ter. Não havia, como não há sobre a face da terra, nenhuma riqueza, nenhum tesouro capaz de comprar uma única alma. Pedro diz assim: não foi com ouro, nem com prata, nem qualquer coisa corruptível que você foi resgatado da sua vã maneira de viver, que por tradição você recebeu dos seus pais. Mas você foi resgatado com o precioso, puro, santo sangue de Jesus Cristo,
como de um cordeiro imaculado. E foi o sangue de Jesus que te tirou das trevas e transportou você. É exatamente essa figura, mas nós somos carregados, porque nós não tínhamos forças para caminhar, nós somos carregados, tirados das trevas, da região da sombra da morte e trazidos para o reino da maravilhosa luz de Cristo. Amados, eu confesso que é difícil você pensar nessa obra gloriosa e não ser grato a Deus. É possível, nós estamos vivendo um tempo de celebração do Natal e saber que 80% da humanidade que celebra o Natal não conhece aquele que nasceu, porque ele ainda não nasceu nessas vidas. Nós podemos celebrar do jeito que quisermos, podemos celebrar até na igreja, mas se nós não conhecermos aquele que nasceu, que viveu, morreu e ressuscitou, se nós não tivermos um encontro real, como teve Simeão no templo, um encontro real com Jesus, será apenas uma celebração. Mas quando temos um encontro real, sabe o que acontece? É como se a cada dia nós estivéssemos celebrando o Natal, agradecendo a Deus, não apenas pelo nascimento, mas pela ressurreição de Jesus Cristo. Mas é essa gratidão que precisa estar nos nossos corações, é esse temor, porque Jesus precisa nascer em cada vida, precisa ser gerado em cada um de nós. E para que ele possa nascer, para que ele possa ser gerado, não basta estarmos na igreja, precisamos viver a palavra. Nós precisamos renunciar a tantas coisas, amados, que muitas vezes nos movem, nos alegram e muitas vezes nos distanciam dele. Porque não há entrega sem que antes haja renúncia. E não há renúncia sem que antes se tenha a decisão consciente de saber que nós renunciamos a tantas coisas. Como diz o apóstolo Paulo, tudo aquilo que eu considerava lucro, ganho, reputei como perda, pela riqueza de conhecer a Cristo. Quando o apóstolo Paulo teve um encontro com o Senhor Jesus, ainda que não o quisesse, ele não aceitava a Cristo como Senhor, ele não entendia que Jesus Cristo era o Messias, ele não entendia que ele havia nascido para a redenção, ele perseguia os cristãos, mas o coração dele era um coração sincero, ainda que fazendo coisas escabrosas, ele tinha certeza que estava servindo a Deus. Ele era zeloso pela lei, embora não tivesse entendimento. Ele era religioso, mas não tinha nada de poder espiritual. Ele conhecia toda a lei, cresceu obedecendo a lei, mas Saulo de Tarso estava também condenado ao inferno. Mas o zelo dele era tão grande, e o desejo dele servir a Deus era tão grande, que Jesus foi ao encontro dele. Quando nasce em nós o desejo de servir a Deus, ainda que não tenhamos consciência, ainda que não tenhamos conhecimento, entendimento, o Senhor vem ao nosso encontro. Hoje, para nós é impossível escolhê-lo, mas graças a Deus, Ele já nos escolheu para si. Como ele disse para Paulo, inútil vos é recalcitrar contra os aguilhões, dar murro em ponta de faca. É inútil. Obedeça. Paulo disse assim, quem és tu, Senhor? Ele falou, eu sou Jesus a quem tu persegues. Amados, ele perseguia os cristãos, aqueles que serviam a Deus, que haviam entregue as suas vidas a Cristo, inclusive os discípulos. Mas Jesus falou assim, você está perseguindo a mim. Essa palavra devia arder em nosso coração, porque quando servimos a Deus, não importa quem seja contra nós, quem estiver contra nós estará contra o próprio Deus.
Todos aqueles que se levantam contra nós, que nos perseguem, que nos afrontam, que nos injuriam, se nós estivermos servindo a Deus, se estivermos firmados na palavra, esses estarão, na verdade, combatendo contra o próprio Deus. Assim como quando as vidas rejeitam aquilo que nós falamos a respeito de Jesus. Eles não estão rejeitando a nós, estão rejeitando ao próprio Deus. O Senhor dizia para os discípulos: não se preocupem, não é vocês que eles rejeitam a mim. Mas quando, amados, nós compreendemos esse mistério, nós caminhamos nessa porção, nós começamos a entender essa alegria genuína que moveu o coração de Simeão. E Deus o usou profeticamente, voltando a Lucas capítulo 2, quando ele diz assim, versículo 34, e Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel e para sinal que é contraditado. E na parte B do versículo 35 fala assim: para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. O que pode o Senhor Jesus fazer manifestar os pensamentos de muitos corações? Porque Ele é a palavra de Deus, e Hebreus 4,12 diz que a palavra penetra, divide alma e espírito, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Diante da palavra de Deus, ninguém permanece em oculto. Tudo que você está pensando nesse momento, o Senhor sabe. Tudo que move o seu coração, a sua mente, o Senhor sabe. Graças a Deus, Ele é o único que sabe. Se o inimigo soubesse o que nós pensamos, soubesse qual é o intento do nosso coração, nós estaríamos mortos. Porque ele usaria tudo aquilo que move o nosso coração, tudo aquilo que intenta a nossa mente para nos destruir. O Senhor, todavia, nosso Deus misericordioso, Ele nos ama, tem paciência, nos espera, releva as nossas transgressões, releva muitas vezes a nossa frieza, releva a nossa negligência e nos sustenta para que nós possamos vir verdadeiramente a viver a plenitude da vida abundante que Ele tem para nós. Então, eu queria dizer para você, quando estivermos celebrando o Natal neste ano, saiba que o diabo não está preocupado com a celebração do Natal. O que preocupa o diabo é o encontro real com Jesus. Ele não está nem preocupado de Natal, festa, não está preocupado não. Para ele, quanto mais celebração, quanto mais festa, melhor. A preocupação de Satanás é impedir que nós venhamos a ter um encontro real com o Salvador, como teve Simeão. A preocupação dele é que nós venhamos a reconhecer que nós nada somos, nada valemos, não temos valor algum. Se não tivermos esse encontro real, e se Jesus não nascer e não for formado em nossas vidas. O apóstolo Paulo usa uma expressão, queria que você fosse até Gálatas capítulo 4, capítulo 1, versículo 1 diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. Graça e paz da parte de Deus Pai e da de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, ao qual glória para todo sempre. Amém. Então ele está escrevendo aos irmãos que frequentavam as igrejas evangélicas da Galácia. E aí ele começa no capítulo 4 a manifestar a sua preocupação a respeito da santidade, a respeito do encontro real com Jesus, a respeito da frutificação. Aí no versículo 19, Gálatas 4,19, ele diz assim: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto,
até que Cristo seja formado em vós. Presta atenção. Igreja da Galácia. Os irmãos da igreja da Galácia. E diz assim: sabe o que vocês estão fazendo comigo? Vocês me trazem dores de parto. Porque Cristo não foi formado em vós. E se ele ainda não foi formado em vós, ele não vai nascer. Amados, a maioria de nós celebra o Natal exterior, mas não pode celebrar o Natal interior, porque Cristo não nasceu. A maioria de nós não compreende que esse nascimento de Cristo, quando Cristo é formado em nós, quando Ele vem à luz em nossas vidas, nós somos transformados. Amados, a presença de Cristo em nós faz com que nós mudemos a forma de falar. Faz com que nós mudemos a forma de ver. Faz com que nós passemos a selecionar, a fazer uma filtragem daquilo que vamos ouvir. Faz com que o nosso coração seja quebrantado. E aquele coração de pedra, moído pela presença da palavra, pela presença do Senhor Jesus, pelo operar do Espírito Santo, se torna como uma tábua de carne na qual diz a palavra: Deus escreve a sua palavra, a sua lei. Amados, quando Jesus Cristo vem à luz em nossas vidas, nós mudamos a nossa forma de agir, nós mudamos a nossa forma de reagir, nós nunca mais mentimos. Não mentimos. Porque o próprio Jesus disse que quem mente é filho do diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Nós passamos a compreender a necessidade de perdoar, começamos a orar por aqueles que nos perseguem, começamos a viver em outra dimensão, já não vamos mais na força do braço, mas na força da palavra, já não nos precipitamos em querer fazer as coisas do nosso jeito, mas deixamos que o Senhor faça do seu jeito e no seu tempo. Às vezes nós até queremos que Deus faça do jeito dele, mas no nosso tempo. Quando nós percebemos que Ele não está agindo, porque está demorando muito, então nós falamos assim: melhor eu fazer do meu jeito, que vai demorar demais. E aí fazemos aquela série de coisas, precipitadas, que depois trazem tantas consequências negativas para a nossa vida. Paulo diz assim: eu ando com dores de parto, eu sinto as dores de parto, porque Cristo não nasceu em vocês ainda. Carta aos irmãos da Galácia, na igreja primitiva. Só para você ter uma ideia, eu vou ilustrar para você o seguinte: pensa que a igreja primitiva era essa moleza que nós temos hoje. Pensa que a igreja primitiva você tinha a liberdade de dizer que Jesus Cristo é o Senhor. Na igreja primitiva ninguém se reunia assim como nós nos reuníamos, eles se reuniam nos subsolos, nas cavernas. Em Roma, para os irmãos terem uma ideia, em Roma, os cristãos de Roma, que eram pouquíssimos, e vou dizer com muita tristeza, e ainda são pouquíssimos, Roma é uma das cidades onde menos se serve a Cristo, hoje. Talvez você fique chocado em dizer isso, mas Roma é uma das cidades onde menos se serve a Cristo. Nós temos um irmão que mora na Itália, o irmão Douglas, diácono da igreja. Ele disse assim: pastor, aqui não é fácil servir a Deus. Aqui uma igreja grande tem 12 membros, na Itália. Ele mora na região de Veneza, próxima a Veneza. Ele falou: uma das maiores igrejas cristãs da Itália, uma das maiores igrejas, tem 35 membros. Dá para entender o que estou falando? Ele falou: aqui, quando nós conseguimos juntar 10, 12 vidas para um culto, nós glorificamos a Deus. E quando a igreja começa a crescer, passa a ser perseguida. Hoje, irmãos, 2018, não é só na Itália, Portugal, Espanha, principalmente, igrejas evangélicas grandes, mega igrejas, lá tem 35 vidas, amados. Se nós estivéssemos na Itália, estaríamos sendo perseguidos. Aí, sem perseguição, uma grande parte da igreja não se faz presente. Imagina se fosse perseguido.
Quem é que vai dizer que Jesus Cristo é o Senhor com a perseguição? Amados, na igreja primitiva, para servir a Deus, eles tinham que se esconder, para ouvir a palavra, eles tinham que se esconder. E a palavra não estava escrita, não existia a palavra escrita, existia apenas a palavra revelada, a palavra dita pelos discípulos. Os relatos dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, ainda não haviam sido compilados, impressos. Os discípulos davam testemunho do que tinham vivido, visto, outros transmitiam esse mesmo testemunho, vidas foram alcançadas. Nós tivemos aqui na quinta-feira uma ministração poderosa do presbítero Fábio, falando sobre os pequenos grupos. Bom, foi uma coisa sobrenatural. Foi assim, tão tremendo. E ele demonstrou, segundo pela palavra de Deus, como que começou a igreja, como que Deus acrescentou a igreja, como que Deus multiplicou a igreja. A igreja de Cristo começou com 12 vidas. Já não eram os 12 originais, porque Judas havia traído o Senhor, cometeu suicídio. Aí Matias foi para o lugar dele. Começaram com 12. Quando veio o Espírito Santo, irmãos, a igreja começou a crescer e de repente tinham 3.000 membros. Aí começaram a ser perseguidos. Todos os discípulos foram presos, a maioria deles foi decapitada, crucificada. João, que viveu mais tempo, ficou preso. A maior parte da sua vida ficou preso na ilha de Patmos. Amados, nós não tínhamos a liberdade, os nossos irmãos não tinham a liberdade de servir a Deus. Quando eles descobriam nas cavernas, em Roma existem cavernas subterrâneas, onde eram as reuniões dos cristãos. Quando os cristãos eram encontrados nas cavernas, eram lançados na arena, no Coliseu, para serem devorados pelos leões. E ninguém renunciava à fé, ninguém se distanciava da presença de Deus. Irmãos, eles largavam tudo, assim como Jesus disse para Pedro e André: larga a rede, larga o barco e me segue. Como disse para Tiago e João: larga tudo e me segue. Irmãos, eles não ficaram preocupados, não, deixa eu organizar a casa, eles largaram tudo e seguiram. Eram pescadores, viviam da renda da pesca, estavam junto com seus pais, largaram tudo, falaram: pai, é ele que está me chamando, eu estou indo embora, largaram tudo e foram. Um dia Pedro perguntou para Jesus assim: Senhor, nós largamos tudo, largamos as redes, os barcos, os investimentos que fizemos na pesca, e te seguimos, qual a nossa recompensa? Jesus falou assim: não existe ninguém que deixe pai e mãe e bens por amor a mim, que não receba ainda nesta vida 100 vezes mais em tudo, e por fim a vida eterna. Nós não enxergamos aquilo que Deus preparou para as nossas vidas, nós não enxergamos. Nós ficamos grávidos de Jesus tanto tempo e não permitimos que Ele venha à luz. Quando nós achamos que vai nascer, nós abortamos o nascimento, porque mentimos, porque nos distanciamos, porque esfriamos a nossa fé, porque priorizamos as coisas do mundo e queremos celebrar o Natal. Eu queria que nós pudéssemos celebrar o encontro real com o Senhor Jesus, que nós pudéssemos compreender, amados, que quando Jesus nasce em nós, para nós nasceu o verdadeiro Natal. Essa é uma celebração que ninguém pode apagar. Ninguém pode apagar. O encontro real com Jesus transforma a vida. O encontro real com Jesus traz cura em todas as áreas. O encontro real com Jesus traz a paz que ultrapassa a compreensão humana e que a humanidade procura. A humanidade vive ciclos de paz e de aflições, de desespero, de guerra. Mas as grandes guerras enfrentadas na humanidade não são as guerras bélicas, são as grandes guerras interiores. E quando a palavra de Deus penetra em nós, amados, nós começamos a viver uma grande guerra particular, interior. E a nossa natureza carnal, ela é tão forte, tão poderosa, que a palavra de Deus diz que nós combatemos contra o próprio Espírito de Deus. E sabe o que é pior? Às vezes nós achamos que o vencemos.
Ele tem ciúme de nós. Ele percebe que está nos perdendo para o mundo, Ele tem ciúme de nós. Ele percebe que nós já não priorizamos as coisas de Deus, Ele tem ciúme de nós. É como os pais, quando os filhos começam a querer caminhar sozinhos e deixam a orientação dos pais, deixam o convívio dos pais e se envolvem com as coisas do mundo, achando que são livres, e na verdade são prisioneiros do mundo. Quando Jesus nasce em nós somos verdadeiramente livres. Quando nós conhecemos a Jesus, quando conhecemos a verdade, nós somos libertos. Esse é o maior poder libertador que existe. Jesus precisa nascer em cada um de nós. Jesus precisa ser vivo, real, presente em nossas vidas. Poucos compreenderam. E quando Jesus nasceu, Ele já existia. Talvez seja essa, mas assim, a parte mais difícil de nós compreendermos em relação ao Natal. Abre em João capítulo 1. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Aí fala de João Batista. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. A luz que brilhou nas trevas. A luz que nos tirou da região da sombra da morte. Aí João traz a revelação mais gloriosa da palavra de Deus, diz assim, versículo 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Que nascimento é esse? Que poder é esse que nos torna filhos de Deus? Que obra é essa gloriosa que Deus operou através de seu Filho? Quando João Batista viu Jesus chegando, e ele ia batizar Jesus, João Batista disse assim, João Batista era mais velho que ele, 6 meses, era primo dele, filho de Isabel. João Batista disse assim, está vendo ali? Ali está vindo aquele que veio depois de mim, mas já era antes de mim, já existia antes de mim. Dele eu não sou digno nem de desatar as sandálias. Jesus chegou até ele para ser batizado. Ele disse assim, eu preciso ser batizado pelo Senhor. Ele falou, não, me batiza, cumpra as escrituras. Eu não sei se você entende a porção, a função de João Batista. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus capítulo 11, versículo 11. Diz assim, versículo 1, 11, 1. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João Batista, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe, és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Jesus respondendo disse-lhe, ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João, que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que se trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então o que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta, porque é esse de quem está escrito, eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que, entre os que de mulher têm nascido,
não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Esse versículo 11 tem que estar gravado na sua mente, no seu coração. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Jesus falou assim: João Batista, de todos os que já nasceram de mulher, é o maior. Talvez isso possa trazer para a sua vida um novo sentido para o Natal. Jesus diz assim: não existiu nenhum homem nascido de mulher maior do que João Batista. Aí eu pergunto para você: de quem nasceu Jesus? Amados, muitas vezes nós não compreendemos os mistérios. E quando o apóstolo João, como evangelista, diz assim: ele existe desde o princípio, ele apenas se manifestou em carne. É para que nós compreendamos, amados, que Jesus está presente em todos os 66 livros da Bíblia. Jesus está presente do início ao fim, de Gênesis a Apocalipse. Jesus está presente, não como Jesus, mas como a palavra viva do Deus Altíssimo, uma presença gloriosa do Senhor em todo o tempo. Amados, compreender isso faz com que nós possamos entender que Deus estabeleceu que o verdadeiro Natal deve ocorrer em nós, no nosso interior, quando Jesus for gerado e quando vier à luz. Quando começar a se manifestar em nós, não através do que falamos, mas do que fazemos. Quando Ele começar a fazer com que nós possamos produzir frutos dignos de arrependimento, frutos de vidas transformadas, frutos de vidas que se rendem aos pés do Senhor. Eu relacionei, para que você possa compreender esse mistério. Muitas vezes já falei sobre isso, isoladamente. Mas só para você entender um pouco, queria dizer para você que, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia fala de Jesus. Ele é o poder de Deus. Ele é a sabedoria de Deus. Ele é o princípio da criação. Ele é o cavaleiro do cavalo branco. Aquele que remiu a terra do poder de Satanás, em cujas vestes, em cuja coxa está escrito: Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é o princípio e o fim, Ele é o alfa e o ômega. Alfa e o ômega, Ele precisa ser o princípio e o fim da sua vida, precisa ser a pessoa mais importante da sua vida. Ele morreu como Cordeiro de Deus, levando sobre si os pecados, mas ressuscitou como o leão da tribo de Judá, para defender a minha vida e a sua vida, perante as astutas ciladas do diabo. Sabe quem é esse? Jesus Cristo, que precisa nascer em mim, nascer em você, para que nós possamos reinar com Ele, não só agora, mas para todo sempre. Coloque-se em pé na presença do Senhor.